Deus abençoe a tua vida, meu querido irmão e ouvinte. Nosso devocional de hoje: morte física e morte espiritual. A Epístola aos Romanos 5:12 assim nos diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando falamos em morte física, estamos dizendo que ao corpo humano foram excluídas todas as condições de sobrevivência. Houve falência dos órgãos desse corpo. O pecado entrou no mundo através do ser humano, pelo homem Adão e sua mulher Eva. Eles pecaram contra Deus, e este delito causou um efeito chamado efeito dominó. Com o pecado veio a morte anunciada por Deus. Veja Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A morte é o resultado de se estar sob o poder do pecado. Não estava no plano original de Deus que os seres humanos morressem, mas esse foi o resultado quando o pecado pela desobediência entrou no mundo. Muito provavelmente, a maioria das pessoas, ao lerem o versículo acima, ficam com a impressão que aqui está em foco a morte física ou natural após o delito. Veja que os corpos de Adão e de Eva não faleceram realmente no dia de suas transgressões, mas para todos os efeitos morreram e as sementes da morte foram neles implantadas, causando-lhes enfermidades, fraqueza e dissolução. Agora, vamos ver a diferença entre morte física e morte espiritual. A morte física ocorre quando o espírito abandona o corpo. A morte espiritual ocorre quando o espírito do homem abandona o seu Deus. O rompimento da união, da comunhão, da camaradagem com Deus é uma calamidade tão grande que, na sua designação mais apropriada, é a morte. O espírito, assim separado de Deus, pode vaguear pelos limites extremos do espaço sem rumo certo, perdido na escuridão. A vida do espírito consiste da sua união com o Deus Criador e bendito. A morte da alma ou do espírito consiste no fato de estar separada de Deus. A consumação da morte espiritual é a morte eterna. Essa consumação virá inexoravelmente. A morte física é causada por diversas causas, como sejam, por exemplo, a ausência de irrigação sanguínea nos órgãos, acidente, asfixia, anoxia, ingestão de venenos, falência múltipla dos órgãos humanos, hemorragias, queimaduras, etc. A morte física não pode ser evitada. A morte espiritual pode ser evitada e dá-se unicamente pela desobediência do homem a Deus. Seja obediente aos preceitos da sã doutrina de Deus, nos ensinamentos de Jesus Cristo, e terás vida e vida em abundância. O Senhor quer que tenhas vida, a vida sagrada, a vida santa que o Deus te dá. O teu irmão em Cristo e pastor João Salles.